Olá, estamos começando mais um programa Momento Saúde pela TV SB Notícias, programa que leva até você muita informação relacionada à saúde. O Momento Saúde de hoje está recebendo o Dr. Caio Fiore, ele que é endocrinologista pediátrico, graduado em medicina pela Unicamp, especialista em pediatria pela Unicamp, especialista em endocrinologia pediátrica pela Unicamp também, título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, título de especialista em endocrinologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Antes de começar, quero convidar você que está nos assistindo a se inscrever no nosso canal e tocar o sininho para receber novas notificações. E também você que tem grupo de WhatsApp, família, comecem a divulgar junto, né, nesses grupos, né, porque o Momento Saúde traz muitas informações importantes relacionadas à saúde. São vários temas, né, que a gente grava com vários profissionais, mas é importante a divulgação nos grupos do WhatsApp, dos amigos, família, do trabalho. Quanto mais pessoas tiver o acesso à informação, é muito importante para você cuidar de sua saúde. Dr. Caio, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Muito obrigado, Carlinhos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco de temas importantes. Agradeço demais. Doutor, vamos falar sobre um tema hoje que afeta muito a criança, né? Adolescente, adulto também, né? Mas especificamente vamos falar mais das crianças. Hoje, como que é o panorama da obesidade mundial e no Brasil? É uma epidemia. É uma epidemia que está no mundo inteiro. Hoje em dia no mundo tem quase 2 bilhões de pessoas que estão acima do peso, quase 600 milhões de pessoas que estão com obesidade. E no Brasil a média é até maior do que a mundial. No Brasil, para os adultos, mais da metade da população está com excesso de peso. E desses, 1 a cada 4 adultos é obeso. Então é bem alarmante. Então o Brasil já é um índice maior? É maior do que a média mundial. O Brasil, apesar de ser um país em desenvolvimento, nessa parte já está um país que tem os níveis de obesidade próximos aos dos países desenvolvidos. Então é bem alarmante, sim. E isso, por que no Brasil vem acontecendo isso? O Brasil, ele passou por uma fase de transição, né, dessa parte. Sempre foi um país de desnutridos, né, o Brasil. E aí começou com uma melhora parcial econômica, uma maior oportunidade de alimentos, e a comida começou a ficar mais barata também. Uma coisa que é muito comum na consulta é eu perguntar se a família toma refrigerante. E sempre o pai e a mãe me falam, quando eu era pequeno eu não tomava sempre, não tinha sempre, era caro. Uhum. Hoje em dia se não for todo final de semana, é todo dia. Independente da renda familiar, ficou muito barato esses produtos, né? Houve uma globalização de produtos industrializados e hoje em dia a mãe ela chega no supermercado e vai comprar uma bolacha que custa R$1,50 ou uma banana que o quilo está R$5. Então ficou barato comer comidas que são obesogênicas, né? Isso se torna um número expressivo, então, de obesidade por essa facilidade. Por essa facilidade. E os alimentos que são mais, que tem uma poder... densidade calórica. E assim, os alimentos com qualidade é muito mais caro. Exatamente, tem isso sim. Essa também. Comparação que o senhor fez hoje acontece muito, né? Acontece. No geral, mesmo produtos de qualidade não são tão caros se você comer produtos de hortifruti, produtos naturais. Mas mesmo assim os produtos naturais têm ficado mais caros, né? O preço do feijão, tava vendo o tomate está ficando caro, então estão ficando caro. E esses produtos industrializados tendem a ser um pouco mais baratos. Mas tem como ter uma alimentação boa, balanceada, gastando pouco. Isso tem como sim, só que é mais difícil. Na área da endocrinologia, né? O aumento da fome nas pessoas com excesso de peso, no caso, tem alguma explicação para a endocrinologia? Então, tem algumas causas endocrinológicas que levam ao aumento de peso, apesar de elas serem raras e a minoria dentro das pessoas com excesso de peso.
mas tem algumas. A mais conhecida é o hipotireoidismo, né, que é a alteração da tireoide. O hormônio da tireoide, ele controla o metabolismo e pode levar a esse ganho excessivo de peso com baixa ingesta alimentar. E tem algumas outras doenças genéticas pouco conhecidas que também podem levar a esse ganho de peso. Mas isso é a raridade. No geral, esse aumento de peso que está correndo no mundo, essa epidemia de obesidade, é muito mais comportamental por excesso de ingestão alimentar e diminuição do gasto energético do que por alguma doença endocrinológica. Eu sou acostumado muito a dizer assim que os pais hoje em dia vê uma criança gordinha, muito saúde, não é, né, doutor? Isso é uma coisa que a gente lida todo dia. O diagnóstico de obesidade em criança é difícil. Por quê? Mesmo nós pediatras, às vezes nós queremos fazer o diagnóstico de olhar a criança. E tem isso mesmo, culturalmente, de a criança gordinha ser mais saudável. E não é assim, a gente tem gráficos e curvas para fazer um diagnóstico do ponto de vista matemático mesmo. Olhando o peso e a altura da criança, a gente calcula o IMC e coloca numa curva específica para falar se ela está acima do peso, se ela está obesa, com sobrepeso ou se está desnutrida. E os pais e os avós nunca acertam. Então a gente brinca que é assim, quando o pai e o avô falam que está normal, é porque a criança deve estar acima do peso. E se falam que está muito magra, é porque deve estar normal. E se falam que está morrendo muito magra, aí pode ser que seja magra, mas tem essa variação. E a avô, principalmente, quando o avô fala, não, tá bom, provavelmente está acima do peso. É bem frequente isso. A gente é acostumado a falar que os avós estragam os netos, né? Isso é clássico. Isso é clássico. Né? E isso é complicado porque é difícil você atuar se os pais não acreditam em você. Então isso acontece. Sim. Às vezes eu vou, meço a criança, peso, coloco no gráfico e falo, olha, tá acima do peso, tá 2 quilos acima do peso. E aí o pai olha pra mim e fala assim, como assim, né? Tá acima do peso? Eu falo, isso aí não é eu que estou falando do ponto de vista de olhar, é do ponto de vista técnico, né? Mas é difícil, isso acontece muito. Doutor, o diabetes da criança é em relação à obesidade ou é alguma coisa fora da obesidade? Que já vem do quadro da família ou da própria criança, alguma coisa que tem um histórico? Porque hoje tem criança com 2, 3 anos com diabetes. Então, na verdade, o diabetes tem 2 tipos principais de diabetes. Tem o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. De forma geral, o que era dito é que o diabetes tipo 1 é o diabetes de criança e o diabetes tipo 2 é o diabetes de adulto. Mas, então assim, explicando para você, respondendo sua pergunta, o diabetes tipo 1 não tem a ver tanto com a alimentação. É mais a parte genética e causas que a gente não sabe ainda explicar. Tem uma predisposição genética, então, por exemplo, tem 2 gêmeos que são iguais, univitelinos. Se um tem diabetes, o outro tem 30%, 50% de chance de ter também, mas não é 100%, não é totalmente genético a doença. E esse diabetes não tem a ver com a alimentação. Isso é uma coisa que é bem frequente também. A criança chega com diabetes tipo 1 e a mãe fala assim, foi culpa minha? Fui eu que dei muito açúcar para ela? Não foi culpa da senhora. Isso foi alguma infecção, tem crianças que passam por algum trauma emocional, infecção, ou a gente não sabe dizer que fez desencadear esse diabetes tipo 1. Agora, o diabetes tipo 2, que é esse diabetes de adulto, tá ficando cada vez mais precoce o diagnóstico. Eu tenho um paciente com 10 anos que tem diabetes tipo 2. Esse sim tem mais a ver com a ingesta alimentar. O diabetes tipo 2, que essa doença que normalmente falava que era diabetes de adulto, que está ficando cada vez mais precoce, ele tem a ver sim com a genética, então não é só para quem quer. Tem crianças que são muito obesas, que têm um estilo de vida muito perigoso, de não fazer exercício, comer muito errado, que não tem diabetes, e tem crianças que mesmo tentando fazer melhor, tem diabetes tipo 2. Então tem também uma parcela genética muito forte. Mas esse diabetes tem muito a ver sim com a alimentação. Aí tem a ver com uma sobrecarga do pâncreas. No diabetes tipo 1, o pâncreas não produz mais insulina. No diabetes tipo 1, que começa normalmente mais precoce. No diabetes tipo 2, ele produz insulina, mas essa insulina não faz efeito. Principalmente por conta da gordura. Ela não faz efeito, não consegue atuar.
E aí isso que leva a faltar a insulina. Não porque não esteja produzindo, mas porque ela não esteja agindo. Entendi. Entendeu? Doutor, e a obesidade, para você começar a engordar bastante, você precisa comer muito o tempo todo ou existe de uma outra forma que a pessoa engorda? Não, então é isso que eu falo muito com meus pacientes, assim, não é tão difícil engordar hoje em dia. Por quê? Primeiro porque comer comidas calóricas hoje em dia é muito fácil, você vai num bar, compra um salgado, uma pizza, uma coxinha e acha que é pouco e não é. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é que se você comer uma barra de chocolate de 90 gramas, uma barra de chocolate equivale a você comer 98 morangos, 1,6 kg de morango. Então, produtos que engordam muito são mais gostosos e você come menos e você acha que não está comendo muito. Então, às vezes, você comendo pouco pode engordar. E um outro exemplo que é interessante é que se você comer 100 calorias a mais todo dia, em um ano, você ganha 5 quilos. 100 calorias é pouco, são 4 bolachas de água e sal. Uma barrinha de cereal, já são 100 calorias. Um copo de leite semi-desnatado. Se você todo dia, além do que você come, comer mais um copo de leite semi-desnatado, 4 bolachas de água e sal, você já ganha 5 quilos em um ano. Outra coisa também que eu falo muito com os meus pacientes final de semana, feriado, ano novo, Páscoa, Natal, Carnaval e aniversários. Uma coisa muito comum é a gente eu perguntar, e aí, tá conseguindo fazer uma dieta melhor, comer melhor? E os pais falam, não, estamos conseguindo, só de final de semana que não. E aí eu falo, não, beleza, parabéns pela melhora, mas vamos tentar melhorar. Não tem nada que não pode comer, não é que você nunca mais vai comer aquela coisa. Mas tem que comer menos. Uma conta que eu faço, no ano são 52 semanas. De final de semana são 2 dias por semana. Então são 104 dias no ano de final de semana. Então se você só tomar refrigerante de final de semana, só tomar suco desses industrializados de final de semana, mesmo natural, que é muito calórico, ou você só comer pizza de final de semana, só comer salgado de final de semana, já são 104 dias no ano. Se você ainda acrescentar aí 16 dias de feriado, acrescentar mais um aniversário por mês, 12 aniversários e 30 dias de férias, já dá quase metade do ano que você está não fazendo as coisas do melhor. Então tem que tomar muito cuidado. Na verdade, a gente chega aí nos 150 dias de festa tranquilo, fácil, né, doutor? Fácil. E assim, hoje a obesidade infantil, os pais são extremamente culpados, né? Sim. E assim, existe uma forma de você educar a criança, porque assim, eu sempre falo, né? Eu tenho neto, a gente fala, por causa própria. Hoje é muito mais fácil para os pais dar um pacote de bolacha, dar um lanche no meio de semana. O pessoal chega cansado do trabalho, às vezes tem que ir à faculdade ainda, tem filho, come isso daqui. Mas está prejudicando muito a saúde de uma criança. E assim, eu sou acostumado a dizer assim, a criança ainda ela não tem escolha. Você tem que ter a escolha por elas. Você tem que ensinar ela a comer um brócolis, uma verdura refogada. E hoje os pais de hoje não têm essa cultura, né? Às vezes nem os pais gostam. Antigamente, os mais antigos, normalmente todos comem arroz e feijão, comem verdura, comem legume, comem fruta. Mas hoje em dia o que eu vejo é que os pais das crianças também não comem. Então é difícil que o filho vá comer uma coisa que nem o pai come. Então isso é complicado. E o que você disse tem total sentido. A criança, ela vai comer o primeiro que os pais comem. E segundo, o que é ofertado para elas. Então aí tem como ter um controle 100% no que a criança come. Às vezes, uma coisa que acontece é isso, o pai ele fica com dó. O pai ele não quer deixar de comer alguma coisa e fica com dó de não dar pro filho. E eu falo pra eles, não, eu entendo, dá dó mesmo, mas não tem que dar. E eu brinco, eu faço uma analogia um pouco forte, que também não é 100%, mas eu faço com os pais e eles entendem o meu ponto de vista. Eu falo pra eles, se você tá tomando refrigerante e a criança pede, você dá, porque você fica com dó. E se você estiver fumando e a criança pedir um cigarro, você vai deixar seu filho fumar? Aí 100% dos pais falam, não. Aí não. Eu pergunto, por quê? Porque faz mal. E o refrigerante? E o salgadinho? E o chocolate? Também faz mal.
Então, assim, claro que o cigarro faz pior, eu sei disso, mas é só para mostrar o quanto que não tem problema a criança passar vontade. E isso é uma coisa que, inclusive, os psicólogos falam, faz parte a criança se frustrar, ela tem que se frustrar, ela não pode ter tudo o que ela quer. Então, isso daí faz parte da criação. Então, se ela quiser um refrigerante e não for hora para tomar, quiser comer uma coisa errada numa hora errada, tem que falar não. E se ela chora e faz birra, tem que continuar falando não. E isso faz parte da criação mesmo. Eu recebi aqui o Dr. Edson, né, o urologista, a gente comentou sobre isso também, doutor. Eu acho hoje que os pais, para ser pai, ele tinha que, quando começa o pré-natal, tudo, eu acho que o pai e a mãe têm que passar por uma orientação de como cuidar de um filho. Porque hoje a gente vê assim, muitas crianças dando luz a outra criança, sem orientação nenhuma, sem uma preparação para ser mãe. E mesmo até quem está preparado, mas não tem essa facilidade de negar alguma coisa para o filho. Acho que o filho tem que ter. Sim, não é por mal. Eu falo para os pais, eu falo, não é por mal, não é que você dá esse produto que está fazendo mal para o seu filho porque você quer o mal do seu filho. Ao contrário, você ama ele e quer o bem dele, mas realmente não sabe como fazer esse bem. Que é exatamente isso. Isso que você falou tem total sentido. Eu acho que seria bom ter isso. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza uma consulta pré-natal antes do bebê nascer com um pediatra. Para que a gente possa falar da importância do aleitamento materno, falar sobre alimentação, sobre tudo. Falar sobre vacina, a importância da vacina, sobre tudo. Sim. Então, é interessante, sim. Eu acho, doutor, a gente vê, a rede pública peca muito nisso daí, entendeu? O plano de saúde também, mas a rede pública peca mais. Eu acho que devia ter mais prevenção, sim, porque a gente evitaria um monte de situações lá na frente, sim, né? Com certeza, com certeza. Doutor, a obesidade também tem muito a ver com o açúcar, né? Porque o organismo, a gente gosta muito do açúcar. Então, o açúcar é literalmente uma droga, tá? O açúcar, ele é uma delícia, tá? Sim. Ele é uma delícia, mas ele é altamente calórico, ele não tem fibra, ele não tem nutriente, né? E ele vicia mais do que cocaína. Isso daí é muito interessante. Teve um estudo que foi feito com ratos, que ele tinha oportunidade, os ratos, ou de tomar água com açúcar ou de água com cocaína. 43 ratos. Dos 43, 40 viciaram na água com açúcar. Só 3 viciaram na água com cocaína. Então, e o açúcar, ele age no cérebro, no centro do prazer. Dando prazer mesmo. E aí a gente vicia nele. Então, quanto mais açúcar a gente come, mais açúcar a gente quer. E isso é mostrado nos estudos científicos. E, inclusive, tem pesquisas que mostram essa área do prazer ativada após a ingestão de açúcar. Se você dá açúcar para uma pessoa obesa que coma bastante açúcar, essa área do prazer vai ativar 5 minutos, parece uma droga. E se você dá açúcar por uma pessoa que nunca come açúcar, essa área do prazer vai ativar mais de que 40 minutos. Então, tem até essa resistência. Então, por isso que eu brinco, a pessoa come um bis, ela não vai comer um bis. Não. Tem muito açúcar, né? Vai querer outro, vai querer outro. E açúcar é um produto barato também. E isso é um problema, porque está em todos os produtos industrializados, quase. Você vai comer bolacha de água com sal, tem mais açúcar do que sal. Você vai comer bolacha de maisena, tem muito açúcar. Você vai comer ketchup, tem açúcar. Você vai comer um molho para salada, tem açúcar. Então açúcar é barato para a indústria, vicia. Então é muito colocado. Então tem esse problema o açúcar, sim. E eu brinco que na natureza Deus é sábio. Ele coloca o doce junto com a fibra. Então você vai comer uma maçã que tem o açúcar, a frutose, você come junto com fibra, junto com a casca. Você vai comer uma manga, tem a fibra da manga. Agora a cana de açúcar é super fibrosa e ela tem vitaminas e nutrientes. Tem ferro, tem muita fibra, né? Só que o que a gente faz? A gente pega a cana, tira a fibra da cana, deixa só o líquido, que ainda tem vitaminas. Aí a gente pega aquele líquido, transforma em açúcar mascavo, que tem também alguns nutrientes, e vai modificando ele, processando, até ele ficar branco e sem nada, só com o carboidrato. Só... O Momento Saúde tem esse tipo de questionamento. Por quê? Porque tá aqui eu, que sou viciado num doce.
Por isso que também é essa pergunta. E como eu, doutor, a maioria das pessoas, às vezes o que eu vou falar aqui com as pessoas, eu tenho certeza que a maioria que está nos assistindo pensa da mesma forma. Você passa 3, 4 dias sem um doce, mas chega um dia que você tem que ter um doce. Por isso, é o vício. É isso, é questão de vício de hábito. O nosso corpo, ele consegue ficar naquela situação e querer aquilo e pedir para você e dar essa... Como você mesmo, como eu estava comentando, como uma droga, né? Como uma droga, você fica sem, dá aquela fissura, aquela vontade. Só que o açúcar tem um problema, porque ele é bem aceito socialmente. Então, o açúcar tá em tudo, né? Você vai, num aniversário, vai ter o bolo de aniversário cheio de açúcar. Numa festinha, o brigadeiro cheio de açúcar, o chocolate, até na bolacha de água e sal, né? Isso daí as pessoas não sabem, pensa que na bolacha de água e sal é saudável. Acho que tá fazendo bem para a saúde, fazendo né? Bem. E não tá. Mas assim, isso passa essa vontade. Então, nos primeiros dias dá essa vontade, você fica, e aí passando mais 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você consegue se liberar desse vício. Toma água, né, doutor? Doutor, e hoje as indústrias, ela tenta substituir o açúcar por produtos light diet, né? É bom para a saúde isso? Então, no geral não, tá? Por quê? Eu vou explicar um pouco o que é cada um. Então, o produto light, o que quer dizer light para a indústria? Quer dizer que tem 30% a menos de alguma coisa. Então, por exemplo, um chocolate light, eles vão pegar e diminuir 30% o açúcar. Só que diminuir 30% ainda vai ter 70%. E às vezes eles compensam com outros ingredientes que fazem mal também. Então, o light, eu brinco assim, você tem uma dívida de 100 mil reais. Eu vou te fazer uma dívida light, tirar 30% da sua dívida. Agora você não está mais devendo 100 mil, está devendo 70 mil. Ainda continua uma dívida ruim. Então, assim, o light não é que tornou uma coisa que é ruim uma coisa boa. Torna uma coisa ruim menos ruim, mas continua ruim. E o light, né? E o diet, ele substitui um ingrediente. Então, por exemplo, um chocolate diet, o que eles fazem? Eles tiram açúcar e põem gordura. Então, se você for olhar o número de calorias, o chocolate diet tem mais calorias do que o chocolate normal. É mais calórico, engorda mais o chocolate diet. E então, diet quer dizer que não tem um determinado tipo de produto, mas pode ter outros e pode compensar com outros piores. Então, no geral, não são saudáveis. E os adoçantes também, doutor? Então, adoçante é outra coisa que, assim, tem muitas pesquisas que mostram que as pessoas que usam adoçantes não emagrecem, apesar de não ter caloria. Tem também umas pesquisas novas que mostram que eles atuam no metabolismo e atuam nas bactérias do intestino. Então, as pessoas que consomem adoçante podem modificar as bactérias do intestino, fazer uma inflamação no organismo. E isso pode também levar ao aumento de peso. E outra coisa que os adoçantes fazem é te dar mais vontade de querer o doce. Então, se você consome adoçante, você quer cada vez mais doce. Então, você acaba consumindo mais açúcar em outros produtos. Isso é bem comum. Então, no geral, o adoçante também não são produtos que eu goste. Tem, assim, os adoçantes novos, xilitol, a sucralose, que teoricamente não tem o carboidrato, né? Não tem o açúcar, e podem ser substitutos para determinados alimentos. Mas mesmo assim, eu, particularmente, não são produtos que eu acho que sejam saudáveis, né? Eu acho que tem que comer sempre os produtos naturais, tentar comer o mais natural possível, né? As frutas, os legumes, as verduras, e o menos industrializados. Doutor, acho que tem que eu vou perguntar para o senhor agora, acho que tem muitas pessoas que querem saber. A obesidade tem tratamento? Então, aí assim, tem tratamento, só que é um tratamento, porque assim, isso é outra coisa também que a gente brinca. Tem paciente que chega no consultório porque ele quer emagrecer, ele tá animado, ele tá com essa força para emagrecer, mas a maioria quer ser emagrecido. Que é uma fórmula mágica, quer continuar tendo o mesmo estilo de vida e emagrecer. Isso não tem como. O tratamento para obesidade, para qualquer pessoa, seja criança, adolescente, adulto, é mudar o estilo de vida. Que seria, primeiro, comer melhor, então comer mais fruta, legume e verdura. Uma outra coisa também que é interessante é não comer
quando tá com vontade e só quando tá com fome, porque a gente come muito por vontade. A gente vê um doce, fica com vontade de comer e come, mas não tá com fome, então tentar comer só quando tá com fome e comer melhor e gastar mais energia, porque obesidade é isso, é um desbalanço entre o que você consome de energia e o que você gasta. Antigamente, a gente consumia energia de uma forma moderada, então comia bastante, mas bastante produto natural e gastava bastante. No trabalho, gastava bastante porque não tinha carro, gastava bastante porque a gente andava mais a pé, Sim. não tinha controle remoto, não tinha videogame, não tinha celular. Hoje em dia, tem muito disso que está fazendo a gente ficar cada vez mais sedentário, ficar mais em casa. Então, o tratamento seria isso, a gente sair mais de casa, fazer mais exercício, fazer atividade física, tentar ir a pé para os lugares, se for de ônibus, descer um ponto antes e ir andando, andar de escada, não pegar o elevador, todas essas coisas. Então, o tratamento seria isso, a gente, ao invés de comer muito, comer menos, e ao invés de gastar pouco, gastar mais. Esse que seria o tratamento principal. Agora, os pacientes não querem saber disso, querem saber se tem algum remédio, alguma coisa assim. Para criança, praticamente não tem. Não tem remédio para obesidade. Para adulto, tem alguns remédios que ajudam, né, nessa ansiedade, que ajudam até a diminuir o peso. Mas eles ajudam. A pessoa precisa também tomar uma atitude. E esses remédios, no geral, são mais caros e não são necessários. Tem muitas pessoas que eu conheço que emagreceram fazendo atividade física e comendo melhor. Inclusive, tem um colega médico que emagreceu 40 ou 50 quilos e aí falou que todo mundo pergunta pra ele, mas e aí, o que você fez pra emagrecer? Que remédio que você tomou? Ele falou, não, eu acordo todo dia cedo, vou correr e tô comendo bem. Nossa, mas só isso? Aí ele responde, se fosse só isso, todo mundo seria magro. É difícil, né? Não é fácil, né? Não é fácil. E eu sou acostumado a dizer também, doutor, não vá ao supermercado com fome, né? Isso é uma ótima dica também. Porque aí a gente pega as coisas por vontade e não por necessidade. Isso faz muito sentido. Outra coisa que a gente pede é para levar uma lista do estritamente necessário para comprar no supermercado. E você não vai comprar porque está na prateleira lá uma bolacha nova, um congelado gostoso, uma pizza congelada. Não. Comer o que realmente precisa. Doutor, e essas dietas que são hoje internet, tem algumas pessoas que oferecem, tem assim uma utilidade, um emagrecimento para se cuidar, para cuidar do corpo em cima dessas dietas? Então, no geral eu não gosto dessas dietas, tá? Tem umas dietas da moda que ficam famosas, né? Dieta cetogênica, dieta low carb, ou mesmo jejum intermitente. Mas qual que são os problemas delas? Primeiro, não tem embasamento científico. Não tem um estudo científico que fale, olha, se você fizer essa dieta, você vai ficar mais saudável e vai emagrecer de forma sustentada. Então, primeiro isso. Segundo, elas podem ser potencialmente ruins. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da dieta low carb. Teve um estudo científico bom que mostrou que quem faz essa dieta low carb de comer pouco carboidrato e muita proteína morre mais cedo. Então você vai fazer uma dieta para ser mais saudável e pode acabar ficando menos saudável. No geral, eu não confio tanto em dieta, porque no geral a pessoa faz a dieta por um determinado tempo e aí ela para com a dieta e aí ela recupera todo o peso que ela perdeu e ganha ainda mais. Então, no geral, eu não gosto dessas dietas. Eu acho que a gente tem que tentar fazer uma reeducação alimentar sem ser uma alimentação muito restrita e tentar ir se reeducando, comendo cada vez mais fruta, mais legumes, mais verduras, beber bastante água, tentar ir fazendo essas alterações. Doutor, outra coisa importante, quais são as consequências da obesidade? Então, uma consequência que eu vou falar aqui, que nem todo mundo sabe, mas que é muito preocupante, é o câncer, tá? Então, a obesidade está intimamente ligada a vários tipos de câncer. A obesidade causa um estado inflamatório no organismo e esse estado inflamatório aumenta esse risco de câncer. Então, a obesidade é a segunda maior causa de câncer do mundo, só perde para o cigarro. Então, é super grave esse risco. Além do câncer, aumenta o risco de pressão alta,
aumenta o risco de diabetes tipo 2, de aterosclerose, que é entupir as veias com placas de gordura, então do colesterol aumentar, aumenta o risco de distúrbios psicológicos, aumenta o risco de doenças ortopédicas, dá uma sobrecarga no joelho, uma sobrecarga no pé, pode dar perda urinária involuntária, então uma determinada alterações de pele, então muitas complicações. Eu nunca vi tanto, como está acontecendo hoje, doutor, cirurgia de prótese, de joelho, quadril, tudo obesidade. Com certeza tem a ver. A maioria. Deve ter, com certeza, muito a ver com isso. Nossa. A medicação para emagrecer e a cirurgia bariátrica, no caso o senhor falou sobre a medicação que já é um risco, né? E a cirurgia bariátrica? Então, a cirurgia bariátrica, ela tem uns critérios para ser aprovada, né, bem definidos, e no geral, ela, se for bem indicada e o paciente for bem consciente dos riscos, dos benefícios dela, pode ter uma indicação boa. Agora, o que o paciente precisa saber é o seguinte: quando faz a cirurgia bariátrica, você está tirando uma parte do intestino, você vai estar absorvendo menos nutrientes, e então você vai ter que depender de vitaminas para o resto da vida, vai ter que tomar muita vitamina, vitaminas injetáveis, vitaminas via orais, vai ter que ter uma alimentação regrada. E uma coisa que acontece muito é a pessoa ela não ter se preparado para isso, depois continuar comendo, seja produtos líquidos, densos, calóricos, refrigerantes, e ganhar o peso que perdeu na cirurgia bariátrica e ficar até pior, porque aí não tem como fazer uma reoperação, já operou, né? E pode não dar certo. E além disso, ter essa desnutrição, pode ficar desnutrida e pode ficar com hipovitaminose, pode ficar com anemia, deficiência de B12, deficiência de cálcio, osteoporose. Então tem que tomar cuidado, tem que ser bem seguido. Doutor, tem pessoas que comem pouco, mas engordam também. O que o senhor explica sobre isso? Então, no geral, como eu falei, não é nenhum distúrbio endocrinológico, como eu falei. Hipotiroidismo pode levar a isso de comer pouco e engordar muito, mas é facilmente tratável. No geral é isso, porque a gente acha que come pouco e está comendo produtos muito densos. Então, como eu falei, uma barrinha de chocolate equivale a 1,5 kg de morango. Então, às vezes, você come uma barrinha de chocolate, você fala, nem comi tanto, né? Eu nem jantei hoje, só comi o chocolate e já é muito. Ou também, realmente, a pessoa come pouco, só que o organismo dela, o metabolismo dela é mais lento do que a média, e aquele pouco para ela está sendo muito. Então, tem pessoas que acontece isso. Então, a gente vê, às vezes, pessoas que trabalham com braço, fazendo atividade, comem muito e não engordam. E tem pessoas que comem pouco e engordam porque elas trabalham sentadas, elas não fazem atividade física durante o dia, elas já têm um metabolismo mais lento, com o passar de idade o metabolismo vai ficando mais lento, e aí pode ser que ela coma pouco comparando com outras pessoas, mas pra ela tá comendo muito, senão não tem como engordar, não tem como a gente colocar peso no organismo sem ser pela boca, só adquirir o peso comendo. Então, se está ganhando peso é porque está comendo mais do que deveria. E aí a pessoa fala, nossa, mas eu já como tão pouco. E aí eu não questiono, tá bom, pode ser que seja pouco, mas o pouco para você está sendo muito. Doutor, eu gostaria que o senhor agora falasse para os pais, né, como cuidar, assim, um conselho para os pais, como cuidar de uma criança para não chegar nesse ponto de uma criança doente. Eu gostaria que o senhor ficasse bem à vontade para o senhor falar, dar umas dicas pai e mãe. Tá, vou até olhar para a câmera aqui. Isso, é isso que a gente precisa. E então, primeiro, não é fácil ter filho, né? Essa é a primeira coisa. Não pense que vai ser fácil, que o filho vai se criar sozinho, não é fácil. Outra coisa, amor é muito necessário, mas não é a única coisa que precisa. O amor é necessário, mas é preciso que a mãe e o pai falem não pro filho, que eles eduquem o filho mesmo. Não deixe para outras pessoas educarem. E uma coisa importantíssima, então, é aprender a falar não desde cedo. Antigamente, as pessoas falavam que só de o pai olhar, a criança já parava. Sim. Hoje em dia, eu vejo que só de o pai olhar, a criança chora mais. E chora mais, e deita no chão, e faz birra. Então, a criança, ela é frágil. E ela tem que saber que o pai e a mãe que mandam nela. Ela se sente mais segura.
E aí ela não vai ficar pensando o que ela quer. Então, muitas vezes a criança não quer tomar vacina, não quer ir na consulta médica, não quer comer bem. Só que não são escolhas dela. É por isso que tem você, o pai e a mãe. É exatamente para isso, para educar e para fazer o certo e não dar o que a criança quer. Eu brinco muito, eu falo pra mãe, se fosse para dar o que a criança quer, não precisava de pai e mãe, precisava de um mordomo. E não, o objetivo de pai e mãe é não dar o que a criança quer, mas o que ela precisa. Então a criança precisa de amor, precisa de abraço, precisa de beijo, mas precisa precisa que o pai e a mãe mostrem o certo para ela, é isso. E aí o que acontece? As crianças de hoje em dia não se frustram, porque tudo que elas querem elas conseguem. Só que a vida não é assim. A vida ela é feita de frustração. Então, se ela aprender desde cedo que ela não consegue o que ela quer, mas sim o que ela precisa, ela vai ser menos frustrada ao longo da vida e vai conseguir ser um adulto mais feliz. Eu brinco que se eu chegar e tá passando um carro na rua e falar, nossa, eu quero aquele carro, eu não vou conseguir. Só que as crianças, elas aprendem que sim, porque elas querem aquilo, choram e conseguem. Elas querem ir no restaurante, chora, consegue. Ela quer comer aquilo, chora, consegue. Ela aprende que ela que manda. Que basta chorar para conseguir aquilo. E não é bem assim, né? Ela tem que aprender que não. Que tem hora para tudo. Uma outra coisa que a gente brinca é que antigamente você ia no restaurante com seu pai e o seu pai falava, vamos em tal restaurante, vamos sentar aqui, vamos comer isso. Hoje em dia é assim, filhinho, qual restaurante que você quer? Filhinho, onde você quer sentar? Filhinho, onde que você quer... O que você quer comer? E não é assim. Eu brinco também que se você chegar para qualquer criança, você quer comer sorvete hoje à tarde ou quer comer uma fruta? 100% das crianças vão querer sorvete. Você quer almoçar no McDonald's hoje ou você quer comer arroz, feijão, brócolis e couve? 100% vai falar que quer McDonald's. Então, eu brinco que a criança não tá errada, porque é mais gostoso. Só que faz mal. Então é função dos pais falar não e educar, né? Que é muito difícil. Mas é isso. E eu acho que também dá dor no coração você falar não pro seu filho. É muito difícil falar não para filho. Mas apesar dessa dor no seu coração, você tem que usar mais a razão e aprender. E se ele tá chorando, se ele tá sofrendo naquele momento, você vai estar evitando que ele sofra em momentos futuros. E essa é a função, né? Dr. Caio, eu quero agradecer a sua presença. Excelentes informações, que os pais de hoje comecem a ver essas informações que o senhor passou, muito, muito importante. Vamos fazer essas crianças chegar na adolescência com saúde. Vamos falar não também. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Carlinhos. Adorei o convite, adorei falar aqui com você. Ficamos por aqui com mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias.